Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É um grande privilégio para mim poder ensinar princípios e doutrinas do livro de Mórmon. Essa vai ser uma série de vídeos especialmente direcionada aos jovens e aos jovens adultos. Eu espero que eu ache uma linguagem que seja adequada para vocês. Se você quiser ver outro vídeo, um vídeo completo, para aqueles que são jovens há mais tempo, você pode ver o Vem Segue-me que eu faço no canal da Central das Escrituras. É um vídeo mais longo, bem longo, mas vai valer a pena, tá bom? Esse aqui, ele é mais enxuto e ele é personalizado especialmente para você. Espero que você goste desse formato. Lembrando que esse vídeo não deve ser o seu único contato com as doutrinas e com os ensinamentos do livro de Mórmon. Na verdade, você tem que estudar o Vem Segue-me e o livro de Mórmon individualmente, com a sua família também, e na igreja, e no seminário, e no instituto, e em muitos outros lugares. Onde você puder, estuda o livro de Mórmon. Pois bem, vamos lá. Na lição de hoje, nós vamos estudar a introdução do livro de Mórmon e também o depoimento das testemunhas do livro de Mórmon, inclusive o testemunho do profeta Joseph Smith. Deixa eu pegar aqui esse livro poderoso. Provavelmente você está usando a versão digital do livro. Não tem problema. Seja aqui no papel ou seja no celular, o livro de Mórmon é, como você já sabe, e o subtítulo ensina, um outro testamento de Jesus Cristo. E o propósito principal do livro de Mórmon é convencer as pessoas de toda parte que Jesus é o Cristo. Então, não se trata de um livro comum. Não é um Harry Potter da vida. E eu gosto de Harry Potter, hein? Mas não é ficção, não é um gibi, um mangá, não é uma coisa inventada. É um livro religioso, é um livro que te aproxima de Deus. Na verdade, o profeta Joseph Smith, que traduziu esse livro, disse que o livro de Mórmon era o livro mais correto da Terra e que, seguindo os seus preceitos, o homem se aproxima mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. É um livro parecido com a Bíblia. Não é a Bíblia, não conta a história do povo da Bíblia, conta a história do povo de outra parte do mundo, aqui na América Antiga, mas são dois livros sagrados que andam juntos. E é importante que a gente considere a primeira página do livro de Mórmon. Depois que você vira a capa, você vai encontrar a página título. E lá na página título, você vai encontrar o propósito do livro de Mórmon. E essa página título, ela foi escrita por um profeta bem antigo, Moroni, na hora que ele estava lá encerrando o livro de Mórmon. A página título explica o propósito e a natureza do livro de Mórmon. Você já pensou no propósito ou na natureza de alguma coisa que você faz? Talvez você seja uma pessoa que gosta de ver jogos esportivos. Talvez até você goste de assistir futebol americano. Eu nunca tinha assistido futebol americano antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Quando eu fui no estádio assistir o jogo, com os meus amigos, eu estava entendendo nada daquele jogo. Primeiro, porque tinha dois times disputando por uma bola que não era redonda. Já começava por aí a minha estranheza. Aí eu fiquei confuso de que eles chamavam aquilo de futebol, mas eles não usavam o pé, raramente davam um chute, usavam mais as mãos. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Claro que eu já tinha ouvido falar de futebol americano, mas eu não entendia o que era. Felizmente eu tinha um amigo que era norte-americano e ele começou a me explicar como que o jogo funcionava. O futebol americano, ele é um esporte de conquista de território. Então você tem que ter uma estratégia para você conseguir conquistar o território e fazer as pontuações. O principal objetivo é chegar o maior número de vezes possível no território do adversário. E para o time fazer isso, eles têm que elaborar um plano. Quando o jogador ele consegue ter a posse da bola dentro do end zone, ou seja, ele recebe o passe, ele está dentro daquela zona, ou ele leva a bola escapando dos adversários e chega até lá, ele marca esse ponto que é muito importante. Aliás, são vários pontos, Aí, depois que eu entendi os objetivos do jogo, eu comecei
Ok, esse esporte parece bom, parece legal, consigo visualizar o que está acontecendo aqui. É da mesma maneira, meus amigos, com relação à página título do livro de Mórmon. Também com o testemunho do profeta Joseph Smith, o depoimento das outras testemunhas. Tudo isso ajuda você a entender o que está rolando lá no livro de Mórmon. Dá uma visão geral, mostra o que é a bola, o que é o objetivo. Então, deixa eu falar um pouco sobre essa introdução que nós temos antes de, nas próximas aulas, a gente mergulhar no texto do livro de Mórmon. Vocês veem o depoimento de testemunhas. Então, nós temos lá Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. E eles declararam que um anjo de Deus apareceu para eles, mostrou as placas do livro de Mórmon. Eles ouviram a voz de Deus declarando que a tradução do profeta Joseph Smith tinha sido realizada pelo dom e poder de Deus. A experiência ocorreu em junho de 1829 e foi lá em Fayette, Nova York. As 8 testemunhas adicionais, elas eram membros da família Smith ou da família Whitmer. Elas também declararam que Joseph Smith lhes mostrou as placas e permitiu que cada um deles sentisse o peso do objeto antigo, examinasse as gravações. Apesar das diferenças que muitos deles tiveram com Joseph Smith, nenhuma das 3 testemunhas jamais negou o testemunho que tinham. Mais tarde, Oliver Cowdery e Martin Harris, eles voltaram à igreja, mas mesmo no período que eles estavam afastados da igreja, estavam amargurados com o profeta Joseph Smith por algum motivo, eles nunca negaram o testemunho deles. E também nunca negaram as 8 testemunhas, porque algumas delas também se afastaram da igreja. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque eles foram questionados muitas e muitas vezes por pessoas que gostavam da igreja, por pessoas que odiavam a igreja, e eles tiveram a oportunidade de dizer, não, isso é invenção, para tentar atacar o profeta, que eles estavam azedos, mas não, mesmo inimigos do profeta e afastados da igreja, eles declararam que nós falamos é verdade. E foi várias vezes que eles fizeram esse depoimento. Então, isso é um forte indício de que o livro de Mórmon é, de fato, um livro de Deus. Mas se eu perguntasse para você, quantas testemunhas do livro de Mórmon nós temos? O que você diria? Você diria que nós temos 3 testemunhas, afinal tem um depoimento das 3 testemunhas? Não, você diria, tem os 8 também. Então, na verdade, são 11 testemunhas. Aí, se você somar com o testemunho do profeta Joseph Smith, onde ele conta a história dele, teria 12 testemunhas do livro de Mórmon, é isso mesmo? Bom, tá certo, são 12 testemunhas que tem lá na frente do livro. Mas, será que você não pode acrescentar o seu testemunho junto a esses homens? I agree. I strongly agree. Será que você pode declarar que sabe que o livro de Mórmon é a palavra de Deus e que foi traduzido pelo dom e poder de Deus? Eu não sou uma testemunha especial do livro de Mórmon, porque assim como você, provavelmente, não vi as placas de ouro, não vi um anjo testificando que a placa era verdadeira, não conheci Joseph Smith, mas o ponto que eu quero enfatizar, meus irmãos, é que nós não precisamos ver um anjo ou falar com as testemunhas oculares do livro de Mórmon para constatar que o livro é verdadeiro. Você pode saber a veracidade do livro de Mórmon por meio do Espírito Santo. E agora eu vou dar um spoiler sobre o que a gente vai tratar na última aula do ano. A gente está na primeira, mas na última, lá no finalzinho de 2024, a gente vai estudar Moroni 10. E eu quero adiantar para vocês o versículo 4 e 5, que diz o seguinte: quando receberdes essas coisas, ou seja, quando você receber o livro de Mórmon, eu vos exorto, e aqui é Moroni, nos convidando a fazer algo, eu vos exorto a perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E é pelo poder do Espírito Santo que nós podemos saber a verdade de todas as coisas. A promessa é que quando nós consideramos o livro de Mórmon e nós perguntamos a Deus em nome de Jesus Cristo, nós podemos saber, através do poder do Espírito Santo, a verdade de todas as coisas, até mesmo do livro de Mórmon. Então, à medida que você vai lendo, estudando o livro de Mórmon esse ano, tendo uma oração no coração
Pergunte a Deus. Essas palavras aqui, Deus, elas são tuas? O livro de Mórmon é mesmo verdadeiro? Milhões de pessoas descobriram por si mesmas, pelo poder do Espírito Santo, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. E eu sou uma delas. O livro de Mórmon é a palavra de Deus, meus irmãos. É verdadeiro. Eu tenho tanta certeza disso como se eu tivesse visto as placas. Seria muito bom ter visto, mas eu não vi. Mas eu sei, não preciso ver, porque o Espírito de Deus testificou à minha alma que o livro é verdadeiro. Eu convido você a fazer o seguinte, esse é meu desafio. Escreve seu testemunho do livro de Mórmon agora, no começo do ano, antes de você começar a leitura desse livro sagrado. Aí talvez você vai dizer, mas irmão Lucas, eu não tenho um testemunho do livro de Mórmon, não sei se é verdade essas coisas. Então escreve que você não sabe que é verdade. Escreve as perguntas que você tiver. Escreve o que você acha que está certo, que está errado, que você ouviu falar. Escreve alguma coisa sobre o livro de Mórmon, tá bom? E aí meu desafio não é só esse não, você tem que estudar diligentemente a palavra de Deus contida no livro de Mórmon todos os dias do próximo ano. Faça essa meta pessoal. Estuda o livro de Mórmon durante 2024. Seja constante no estudo do livro de Mórmon. Assim como você é constante para checar as redes sociais. Tá, talvez eu estou pedindo demais, né? É mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é assim, seja diligente no estudo. Faça disso uma das metas prioritárias. E eu prometo para você, sem hesitação alguma, que se você se dedicar à leitura diária do livro de Mórmon, você vai descobrir que o livro de Mórmon é a palavra de Deus específica para você. Você vai poder acrescentar seu nome embaixo daqueles 12 nomes que testificam no começo do livro que ele é verdadeiro. Agora, para reforçar esse convite, deixa eu ler para vocês uma citação extraída do guia Força dos Jovens. Diz o seguinte: reserve tempo para o Senhor todos os dias. Aprenda com Ele. Recorde-se sempre dele. Ore ao Pai Celestial, estude as Sagradas Escrituras e as palavras dos profetas vivos. Em seguida, esforce-se para viver de acordo com o que aprender. Eu convido vocês a aplicar isso. Coloque um alarme aí no seu celular para ler as Escrituras todos os dias. Esse alarme vai gerar, sei lá, uma notificação, um e-mail que você manda para você mesmo. Você pode falar com seus pais, seus amigos para te lembrar. Coloca um recado, escreve assim, põe no espelho, na porta do seu quarto. Não sei o que você vai fazer, mas você tem que se lembrar de ler o livro de Mórmon todos os dias. Tá certo? Pode fazer isso? Deixa aí nos comentários que você tem esse compromisso, hein? Muito bem. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Existe muito mais que eu gostaria de falar com vocês sobre essas páginas introdutórias do livro de Mórmon. Vou deixar para um vídeo maior. Você pode ir lá assistir se você quiser. Lembrando que eu gostaria que você curtisse esse vídeo, deixasse um comentário, compartilhasse com os amigos e que assistisse outros vídeos que nós temos aqui no canal. À medida que o nosso projeto vai crescendo, nós vamos ter muitos conteúdos interessantes para você. Então não deixe de acompanhar. Até a próxima, pessoal. Tchau!